É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que enche também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Nós estamos reunidos pela fé, no nome santo desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso e misericordioso, crendo que esse Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, com certeza Ele está comigo aqui, mas Ele está com você também, aonde quer que você estiver. É só você clamar por Ele, é só você buscar a presença dEle e com certeza Ele vai se fazer presente na sua vida, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, você que já está conosco desde 2020, que estamos neste propósito de oração todas as noites, a partir da 0 hora, estamos reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que estiver. Mas estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Que você possa crer, que você possa confiar que o Deus que servimos, Ele é Deus provedor, Ele é Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e Ele faz coisas grandes na vida daqueles que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir todas as madrugadas e pela bondade, a fidelidade e a misericórdia desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso ao qual nós servimos para a honra e glória do seu nome. Gostaria de estar lendo com vocês no Evangelho de João, no capítulo 7, glória a Deus. No capítulo 7, o versículo 33 em diante, que diz assim: Disse-lhes Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. No versículo 37, a palavra nos diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz que no grande dia da festa dos tabernáculos, louvado seja Deus, Jesus pôs-se em pé e ele clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Jesus, ele é a fonte das águas vivas. E ele é aquela pessoa que tem poder para saciar a sede que o ser humano tem. O ser humano já nasce com vazio no seu interior. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela presença de Jesus Cristo. E isso faz com que o ser humano, alguns passam a vida inteira buscando o que pode satisfazê-los. E muitos buscam em lugares errados, buscam na pessoa errada, buscam de forma errada e acabam se dando mal. Que a palavra de Deus nos fala lá no livro de Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é morte. Então, as pessoas, no tempo em que estamos vivendo, elas estão sempre à procura de alguma coisa. E em outros tempos também, o ser humano já nasce com aquela intuição de procurar alguma coisa que possa lhe satisfazer. Porque o ser humano não é constituído somente de corpo, ele é constituído de corpo, alma e espírito. E o espírito que habita em nós tem sede de Deus, tem sede da presença de Deus. E há assim uma busca constante, enquanto o ser humano estiver aqui na Terra, de alguma coisa que possa satisfazê-lo. E devido a isto, alguns buscam de um lado, buscam de outro, entram por caminhos tortuosos, por caminhos que vai levar à morte, entram para o caminho do vício, o caminho da droga, do álcool, o caminho da prostituição, o caminho que vai conduzir a sua alma à morte eterna. Mas sempre haverá no ser humano uma sede de algo mais. Mesmo que ele tenha dinheiro, mesmo que ele tenha fama, mesmo que ele tenha tudo que possa satisfazer a sua carne. Mas no seu interior vai haver sempre a sede de algo mais, de algo maior, de algo que possa trazer, assim, algo especial para a vida dele. E devido a isso, eles procuram por todos os lugares. Procuram de várias formas. Às vezes não encontram nada que possa satisfazê-los. Porque a única pessoa que pode satisfazê-los, a única coisa que pode preencher o vazio do seu coração é a presença gloriosa de Jesus Cristo, é a presença gloriosa do Espírito Santo. E infelizmente poucos têm conseguido encontrar Jesus. Buscam por todos os lugares. Tem pessoas que passam a vida inteira viajando de um lado para outro, visitando um país, visitando outro, andando de cidade em cidade, sempre pesquisando, sempre procurando achar alguma coisa que possa trazer satisfação. Mas enquanto eles não encontrarem a pessoa bendita de Jesus, eles não vão conseguir preencher o vazio do seu coração. E também não vai conseguir se satisfazer com nada. Por isso é que hoje em dia as pessoas se afogam muitas vezes no vício e acabam tendo as suas vidas destruídas por overdose, de tanto que bebem, de tanto que se drogam, e alguns acabam destruindo a própria vida
Porque por mais dinheiro que tenha, por mais status que tenha, por mais fama, por mais tudo que tenham, eles não conseguem se satisfazer. Porque eles vão estar sempre buscando mais alguma coisa. E essa alguma coisa que eles estão buscando, eles nem percebem que é Deus, que eles precisam de Deus. Porque o ser humano foi criado por Deus. E desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o ser humano foi expulso lá do Jardim do Éden e ficou separado de Deus. Então Deus prometeu, Deus falou, prometeu para o adversário que ele iria enviar um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. Porque Satanás ele se transformou numa serpente para tentar Eva, para fazer com que Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque foi exatamente o fruto que Deus proibiu a eles de comer. Eles poderiam comer de todos os frutos que haviam no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente por curiosidade e porque a serpente tentou Eva, enganou Eva, então Eva acabou comendo e acabou também dando do mesmo fruto para Adão. E depois disso, o ser humano não pôde mais conviver com Deus, não pôde mais ficar no jardim, foram expulsos do jardim. E a partir de então, o ser humano ficou afastado de Deus, separado de Deus. E Jesus Cristo foi a pessoa que veio, que Deus enviou, o varão que o Senhor Deus falou que ia enviar, que ia esmagar a cabeça de Satanás. Glória a Deus. E Jesus veio para dar a sua vida por mim e por você. Glória a Deus por esse Jesus que se entregou por nós ali no Calvário. Senão nós não estaríamos aqui falando do seu grande amor, falando da sua bondade e da sua misericórdia. E havia aquela festa ali em Jerusalém. Jesus estava na festa, ele não era muito requisitado pelos judeus. Os judeus não se agradavam muito dele e queriam inclusive matá-lo antes da hora. Mas Jesus estava sempre por perto, ele sempre estava conversando com as pessoas, falando desta grande salvação. E foi então o momento em que Jesus ele se colocou em pé no meio de todos que estavam ali e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque o ser humano sempre vai ter sede de Deus. Só que o ser humano, não consegue entender. Ele acha que está com sede de alguma coisa, mas ele mesmo não consegue entender que sede é essa. Mas na verdade é a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus, precisa de Deus, necessita de Deus. E o que aconteceu é que Jesus disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus então falava do Espírito, que as pessoas que crescem nele, como diz as Escrituras, o Espírito Santo habitaria naquela pessoa e seria como uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Porque Jesus é a fonte das águas vivas. Glória a Deus. Não dessa água que nós tomamos para permanecermos vivos, mas é a água viva. É a água viva que desce do céu. Esta água que inunda o nosso interior e que faz com que a gente tenha paz, que faz com que a gente tenha alegria, que faz com que mesmo na dor, mesmo no momento de aflição, a gente sinta a paz, a alegria que só o Senhor nosso Deus pode nos dar.
Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa que habita na vida, no coração daquele, no interior daqueles que crê no nome de Jesus. Não como alguns falaram ou falam, não como nós acreditamos quando nós ainda éramos crianças. No meu caso, eu acreditava num Jesus que não podia fazer nada por mim, um Jesus morto, um Jesus que não tinha vida. Eu pensava que Jesus era aquilo dali, mas na verdade não é. Jesus é vivo. Ele é a fonte das águas vivas. E quando a gente crê nele, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra do Senhor diz, e naquele momento ele falava a respeito do Espírito. Espírito com letra maiúscula significa, com E maiúsculo, significa Espírito Santo, Espírito de Deus, que haviam de receber todos os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo, ele viria, ele desceria quando Jesus subisse, quando Jesus fosse glorificado, recebesse um corpo glorificado e subisse ao céu. Então, ele enviaria o Espírito Santo, que iria ficar com a igreja, que iria ficar com o seu povo até o dia glorioso da sua vinda, que é o dia do arrebatamento da igreja. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Porque ninguém acreditava que o Cristo viria da Galileia, porque a Galileia era um lugar desprezível. As pessoas desprezavam a Galileia, porque era um lugar de pessoas não bem conceituadas. Mas Jesus, ele é aquela pessoa que não desfaz, nem de lugares onde as pessoas moram. Ele não desfaz da origem da pessoa. Ele nos aceita como nós somos. E quem nos transforma é ele. Glória a Deus. Jesus, ele poderia ter escolhido somente as pessoas bem nascidas, bem criadas, as pessoas bem de vida. Ele poderia escolher somente essa classe de pessoas. Mas ele escolheu todo ser humano, independente de classe social, independente de posição social, independente de raça, de cor, de línguas. Ele escolheu o ser humano. O ser humano. E ele ama o ser humano. Porque a sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nos ama, ele ama você, não importa quem você seja. De repente você é considerado a pior pessoa do mundo. De repente alguém, até as pessoas da sua família, não te consideram. Não acham que você tenha... não acham que você possa melhorar, que você possa mudar, que você possa se transformar numa nova mulher, num novo homem. Alguns não acreditam na transformação. Mas o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério terreno foi exatamente o milagre da transformação. Quando ele, numa festa de casamento, quando havia acabado o vinho, Jesus, ele transformou a água em vinho, ali nas bodas de Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que ele realizou no seu ministério terreno,
para provar para nós e para todos aqueles que quiserem ouvir e entender que Ele tem poder para transformar. Não importa quem o ser humano é, ou quem o ser humano seja, antes dele ter um encontro com Jesus. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era coletor de impostos e ele roubava dos impostos. Ele era rico, ele ficou rico às custas do dinheiro dos impostos, que ele sempre cobrava mais para ficar uma parte para ele. Então ele se enriqueceu às custas do pobre, do necessitado, porque a pessoa, quando ela tem ganância, quando ela é uma pessoa gananciosa, que quanto mais tem, mais quer, não importa de onde o dinheiro venha. O importante é que tenha o dinheiro, o importante é que ganhe o dinheiro, não importa de onde o dinheiro vai sair, o importante é ficar rico, cada vez mais rico. E não sente pena, não sente dó dos coitados que trabalharam, que batalharam, que lutaram para ter direito àquele ganho, para ter direito àquele dinheiro. E, no entanto, as pessoas que são gananciosas, que quanto mais tem, mais quer, não importa de onde o dinheiro sai, o importante é que tenha o dinheiro. O importante é que eles fiquem ricos. E Zaqueu era uma pessoa assim. Ele era cobrador de impostos e não importava de onde vinha o dinheiro, o importante é que ele ficasse rico. E ele realmente ficou rico. Mas quando Jesus ia passando por ali, ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali. E ele, sabendo disso, a palavra diz que ele subiu a um pé de figueira brava. Ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. E ele era de pequena estatura, ele era um homem pequeno. Então, no meio da multidão que estava sempre acompanhando Jesus, aonde quer que Jesus fosse, se ele ficasse no chão, ele não ia conseguir ver Jesus. Que a multidão ia cobrir Jesus. E ele não ia conseguir ver. Então, ele subiu num pé de figueira brava. Porque ele sabia que Jesus ia passar debaixo do pé da figueira. E ficou ali esperando até o momento que Jesus ia passar. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando passou embaixo do pé de figueira, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele tinha tanta vontade de ver Jesus, ele tinha tanta vontade de conhecer Jesus, que na hora que Jesus olhou para cima e falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, Zaqueu desceu depressa. E a palavra diz que ele recebeu Jesus com muita alegria. E Jesus foi com ele para a casa dele. E lá, Zaqueu preparou com certeza um jantar para Jesus. E todas as pessoas que estavam com ele. E as pessoas ficavam murmurando como é que Jesus, sendo santo, estava comendo com pecadores. Então foi o momento que Zaqueu ouviu as murmurações. Porque sempre existiu e sempre vai existir os murmuradores. Aqueles que tudo que eles ouvem, eles começam a querer passar para os outros e começam... E um fala daqui, outro fala dali, fala baixo para ninguém ouvir, murmurando, somente murmurando, mas falando coisas que só Deus para ter misericórdia, mas falando baixo para ninguém ouvir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus percebeu, Zaqueu percebeu também. E foi o momento que Zaqueu disse: Senhor, eu estou disposto a dar metade dos meus bens, repartir com os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, quer dizer, se eu tenho roubado alguém,
eu vou devolver. Me parece que 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu essas palavras saindo exatamente da boca de Zaqueu, que tinha aquele amor tão grande pelo dinheiro que ele chegava a ficar com o dinheiro que não era dele, para ficar rico. Quando Jesus ouviu essas palavras, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Coisa tremenda, o poder de Jesus Cristo para transformar a vida do ser humano. O ser humano que Jesus não transforma, ninguém mais pode transformar. Porque só Ele tem esse poder de transformação. Por isso que eu digo, não importa quem você seja hoje, sem conhecer Jesus. O importante vai ser o que você vai ser depois que você conhecer Jesus. Porque Jesus é essa pessoa que tem poder para transformar vidas, para libertar, para curar, para salvar. Só Jesus pode fazer isso. E assim como ele fez na vida de Zaqueu, ele pode fazer na sua vida também. Não importa quem você seja. Você pode ser a pior pessoa que habita na terra, o pior de todos os marginais, o pior de todos. Porque na cruz, lá na cruz, quando Jesus estava lá na cruz, havia 2 ladrões, um de um lado, outro de outro, Jesus estava no meio. Mas um dos ladrões se arrependeu. Se arrependeu. E antes de morrer ele clamou. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares, quando vieres no teu reino. Quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Porque aquele homem se arrependeu de tudo que ele havia feito, ele se arrependeu. E mesmo estando ali na cruz, ele reconheceu a soberania de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Salvador do mundo. E ele, ao reconhecer, ele disse para Jesus que se lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E tanto Jesus como aquele homem morreram. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Mas antes disso ele já tinha passado ali pelo paraíso, ele já tinha descido às profundezas do inferno para libertar aqueles que estavam presos nas mãos do adversário. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que você deve crer, porque é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, que batiza com o Espírito Santo, que leva o ser humano para o céu, não tem outro meio. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir para o céu não existem atalhos. Não adianta você procurar atalho. Eu vou para o céu, mas eu vou desse jeito, eu vou daquele. Se Jesus não me levar, fulano vai me levar, Beltrano vai me levar. Ninguém tem esse poder. Sabe por quê? Porque quem morreu por nós não foi esse, não foi aquele, foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo para dar a vida dele por nós, para nos libertar dos nossos pecados. E Pedro disse lá no livro de Atos dos Apóstolos, 4:12, que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, se você, meu amigo, quiser, ou minha amiga, se vocês quiserem um dia morar no céu, um dia ter um encontro com Deus, se aproxime de Jesus. Creia nele, como diz as Escrituras. Não como alguém falou.
Não como você aprendeu quando criança, se é que você não nasceu num berço evangélico como eu. Porque quem nasceu no berço evangélico já sabe, já nasceu ouvindo falar de um Jesus vivo, de um Jesus salvador, de um Jesus libertador e transformador. Aí no meu caso foi diferente. Então você que ainda não conhece Jesus, procure conhecê-lo. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, que prega realmente a palavra de Deus, que busca realmente as coisas de cima, como nos fala a palavra do Senhor lá no livro de Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Pense nas coisas que são de cima. Hoje em dia, o pensamento do ser humano está dominado, está cheio das coisas aqui da terra. Pensamos uma coisa, pensamos outra, pensamos nisso, pensamos naquilo, o tempo todo a nossa cabeça parece que está a 100 por hora. E muitas vezes nós nos esquecemos de pensar nas coisas do céu. Por isso, Paulo ele faz essa recomendação. Glória a Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, porque nós também estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, passamos a nascer de novo, tivemos um novo nascimento, nós ressuscitamos da morte para a vida. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai primeiro, né? A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro a gente busca as coisas do céu e depois a gente pensa nas coisas que são de cima, que é do céu, que o céu fica em cima. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, porque o ser humano tem pensado muito mais e buscado muito mais as coisas aqui da terra, é que o mundo está do jeito que está. Porque as coisas aqui na terra vão passar. Nós vamos passar. Tudo que nós hoje estamos enxergando vai passar. Seres humanos vão passar. As instituições financeiras vão passar. As riquezas deste mundo também passam. Então seria muito melhor se a gente começasse a ocupar a nossa mente pensando mais nas coisas que são de cima e buscando mais as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. E assim, dessa maneira, com certeza, nós vamos ter uma vida muito mais abençoada aqui na terra. E além dessa terra, uma vida eterna. Porque vamos viver eternamente com o Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles discutiam aqui de onde Jesus veio. Se o Cristo viria da Galileia, mas o Cristo não era da descendência, não seria da descendência de Davi. Então eles ficavam discutindo ali de onde Jesus vinha, de onde ele viria. E, na verdade, o que eles não queriam era Jesus no meio deles. Porque onde Jesus estava, as coisas começavam a acontecer. E Jesus não deixava de falar porque ele veio. E o que aconteceria com quem cresce no nome dele. Leia quando você tiver tempo. Tira um tempo para Deus. Leia mais a palavra de Deus. Leia o capítulo 7 do Evangelho de João. E você vai entender tudo aquilo que o Senhor está falando conosco através da sua palavra. E você vai entender que
Jesus Cristo, Ele convida a todos para que venham a Ele. Aquele que tem sede, aquele que está buscando alguma coisa para preencher o vazio do seu coração, busque Jesus, busque a Ele, clame por Ele, fale com Ele, coloque diante dele a sua situação, a sua necessidade e creia que Ele vai te visitar e vai operar na sua vida de uma maneira toda especial. Crê somente e com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora estar anotando o seu nome, você que precisa da nossa oração, você que precisa que estejamos orando por alguma pessoa da sua família. O momento é agora. É só você entrar no nosso WhatsApp, colocar ali seu pedido de oração, colocar o nome das pessoas que precisam e nós vamos estar daqui a pouco orando por você, pela sua casa, pela sua família. E com certeza o nosso Deus vai estar fazendo uma grande obra na sua vida, na sua casa, na vida dos seus familiares, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não sei aí onde você está, mas aqui em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, tá muito frio. Tá muito frio. Mas graças a Deus, que mesmo com frio, nós podemos sentir a presença do Senhor. E esse Jesus que está aqui comigo está com você, aonde quer que você estiver. Seja qual for a sua situação, se você clamar por Ele, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. E se você quiser um dia viver com Ele para toda a eternidade, é só você recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E não deixe para amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Você que se afastou do Senhor, você que deixou os caminhos do Senhor devido às lutas, tribulações, às dificuldades que você estava enfrentando. Olha, eu tenho certeza que a situação não melhorou depois que você saiu. Com certeza piorou, mas ainda está em tempo, você pode voltar. Você pode voltar até hoje se você quiser. É só você falar para a gente que você quer voltar para Jesus. É só você colocar no nosso WhatsApp, que nós vamos estar orando por você e vamos estar pedindo para que o Senhor te receba de novo na presença dele, que o seu nome seja novamente escrito no livro da vida, porque a palavra do Senhor diz que só vão entrar aqueles cujos nomes estiver escrito no livro da vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Missionária Lenise Sala de Oração. Se inscreva no nosso canal, convide pessoas conhecidas, parentes, amigos para se inscrever também no nosso canal. E ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder estar participando juntamente conosco dessa transmissão. Convide pessoas e tenha certeza que o Deus que servimos vai estar fazendo uma grande obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Quem está com o nariz entupido? A costela? Ah, esse daí. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. E não se esqueçam que nós estamos também no Face, estamos também no Instagram, estamos também no TikTok. Participe lá do TikTok. Esteja participando lá e com certeza você vai estar nos ajudando na nossa... Como é que fala? Na verdade, você seguir no TikTok. Me seguindo no TikTok, colocando ali, né, você vai estar nos ajudando a alcançar mais pontos e você vai estar nos abençoando também.
Não se esqueça. E no YouTube, você se inscrevendo, você vai nos ajudar a alcançar mais vidas também, para a honra e glória do nome do Senhor. E no Face também, porque nós queremos também alcançar, amém, Luiz Miguel, glória a Deus. Nós queremos também alcançar mais vidas através do Face. E você participando dos nossos, das nossas, da nossa live no Face, você vai estar nos ajudando também a alcançar mais vidas. Porque é isso que nós queremos. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. E eu conto primeiramente com o Senhor Jesus e depois com vocês, me ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Temos também, se você quiser nos ajudar com a sua doação, para nós mantermos as nossas transmissões, temos algumas despesas com internet, com energia. Se você puder nos ajudar, com o valor que você puder, conforme o Senhor tocar no seu coração. Você pode fazer isso através do nosso Superchat, que você vai encontrar na descrição do vídeo, através do QR Code e através da chave Pix, que você vai conseguir encontrar através da descrição do vídeo. E quem vai te recompensar não sou eu, é o Senhor, porque a obra é dele. A obra é dele e eu tenho certeza que ele é poderoso para recompensar a todos aqueles que têm me ajudado e que vão estar me ajudando a continuar com essa transmissão para a honra e glória do nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, porque só Ele é o Senhor. Glória a Deus. Está todo mundo dormindo ou tem alguém? Eu acho que está todo mundo dormindo, então a gente pode orar, né? Débora, ela pede oração para seus pais se afirmarem na igreja. Eles não estão desviados, mas devido a alguns acontecimentos, eles têm se entristecido, mas creio que o sangue de Jesus está sobre a minha família e a minha casa. E ela pede uma palavra. Débora, sempre acontece esse tipo de coisa, né? Tem muita gente, não só os seus pais, mas tem muitos servos de Deus que estão na mesma situação de seus pais, né? Então a gente tem que orar para que o Senhor tenha compaixão deles, para que o Senhor dê forças para eles, para que eles possam voltar a frequentar a igreja. E nós precisamos orar para que eles encontrem uma igreja onde eles possam se sentir bem, onde eles possam ter comunhão com o Senhor e com todos da igreja. Porque existem realmente coisas que às vezes entristecem, né? Às vezes nos entristece, somos seres humanos. Mas o Senhor é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá forças para que a gente possa permanecer firme. O que nós não podemos é ficar sem congregar. Nós não podemos ficar longe da igreja, porque a palavra de Deus nos fala lá no livro de Provérbios que sem lenha o fogo se apaga. E assim somos nós. Longe da igreja, nós não vamos conseguir aguentar por muito tempo, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos estar em comunhão com aqueles que professam a mesma fé que nós. A igreja primitiva vivia sempre unida, eles estavam sempre juntos. A palavra de Deus diz que eles estavam sempre juntos na união, na comunhão e no partir do pão. Quer dizer, nós temos que ter pessoas que professam a mesma fé próximos a nós,
Porque cada um de nós representamos um membro do corpo de Cristo. E todos nós sabemos que o membro fora do corpo, ele não vai ter vida. Ele não vai sobreviver. Todo membro, para que ele possa ter vida, ele precisa estar ligado ao corpo. Glória a Deus. E nós não podemos ficar isolados, nós precisamos ficar juntos. Precisamos nos unir com o povo de Deus, nos unir com a igreja, para que possamos ter mais forças, para que possamos orar uns pelos outros. Porque a palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando. Com certeza o poder vai ser muito maior. A força vai ser muito maior. E sozinhos nós não conseguimos sobreviver. Então nós vamos estar orando sim pelos seus pais e por todos os irmãos que estão na mesma situação, porque eu percebo aonde eu vou e eu percebo as pessoas que entram em contato comigo, que estão há muito tempo afastados da igreja, afastados da comunhão. Mas com certeza esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, vai fazer com que eles voltem. Porque eu sempre falo para as pessoas que se afastaram, eu falo para elas que com certeza não foi Jesus que entristeceu elas. Não foi Jesus que as magoou. Não foi Jesus que fez alguma coisa para prejudicá-las ou para entristecê-las. Então, para elas não se afastar de Jesus. Ainda que a gente tenha que passar por determinadas situações, mas que a gente fique firme com Jesus e que a gente procure nos manter em comunhão com a igreja. Glória a Deus. Vamos procurar fazer isso, porque sozinhos nós não conseguimos sobreviver espiritualmente. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês e vocês que estão afastados, que quiserem voltar para Jesus. Nós estamos aqui para orar por você. A palavra que saiu para você, Débora, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Leia Hebreus capítulo 12, Débora, e você vai entender melhor. Seguir a paz com todos, quer dizer, temos que ter paz com todas as pessoas. E a santificação, quer dizer, temos que nos santificar, porque sem a santificação nós não vamos ver o Senhor. E nós queremos viver com Ele, então temos que nos santificar. Glória a Deus. Leia Hebreus 12. Nós vamos estar orando por todas as pessoas cujos nomes já estão aqui, por aqueles que já têm o nome aqui. E nós vamos estar orando, vamos colocar já colocamos os nomes da família. Tem mais uma pessoa. Da Débora, tem mais uma pessoa? Tânia de Cássia, ela pede uma palavra. Tânia. Que Deus te abençoe, Tânia, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, a você, sua casa, sua família. Glória a Deus. Eu creio que está todo mundo dormindo nessa hora porque está muito frio. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24. E o versículo que saiu para você, Tânia, é o 35. Mas leia Mateus 24 e você vai entender melhor tudo aquilo que o Senhor está falando. E o seu nome já está na nossa oração. Ela pediu para colocar também na oração o nome de Val Barbosa, saúde. Val. É. Vamos estar orando por ele, Tânia. Vamos confiar.
que o Senhor vai fazer a obra na vida dele. Glória a Deus. Agora nós vamos estar orando. Você que está conosco, coloque aí seus pedidos de oração, peça de roupa, copo com água, o que você desejar que seja abençoado. Vamos estar abençoando agora e crendo que o nosso Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de justiça. Glória a Deus, Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que tem nos guardado, que tem nos mantido na Tua presença. O Deus que nos dá graça, que nos dá forças, para que a gente possa vencer este mundo como o Senhor venceu e estar em pé na Tua presença no dia glorioso da Tua vinda. Senhor, nós oramos pela vida da Débora, pela vida de toda a sua família. E nós queremos encontrá-los, meu Pai, quando chegarmos na glória. Ajuda eles, meu Pai. Concede a eles a Tua graça, concede a eles a Tua força, para que eles possam retornar em comunhão com o Senhor, para que eles possam permanecer fiel à Tua palavra. Ajuda eles, Pai, eu te peço, não só a eles, mas a todos quantos estiverem afastados da comunhão na Tua casa, porque estão tristes, porque estão magoados, estão abatidos na sua fé. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Tenha compaixão. A Tua palavra diz que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que cada um de nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração voltados inteiramente para Ti. Porque é o Senhor quem deu a sua vida por nós no Calvário. É o Senhor que garante a nossa vitória. Por isso eu te peço que o Senhor visite agora cada pessoa, meu Pai, que está afastado do Teu caminho. Cada pessoa que por um motivo ou outro se afastou de Ti, se afastou do caminho. Não está conseguindo mais congregar, não está conseguindo mais estar em comunhão com a igreja. Mas eu te peço que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude esta pessoa a retornar. Em nome de Jesus Cristo, dai, Senhor, a Tua força para eles, que eles possam olhar firmemente para o Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Que eles não estejam olhando para os lados, nem olhando para trás, nem olhando para aqueles que muitas vezes os entristeceram, mas que eles possam olhar somente para Jesus, somente para Ti, Senhor. Faz a Tua obra de libertação, faça a Tua obra, meu Pai, de misericórdia na vida deles. Ajuda eles a retornar, Senhor. Não deixe eles perecer sem Ti. Tem misericórdia. Eu oro por todos que estão parados no caminho, por todos que se afastaram, por todos que estão sem forças para retornar. Que o Senhor dê a eles força e que o quanto antes eles puderem, o Senhor os traga de volta, pelo Teu grande poder, para a glória do Teu santo nome. Visita também cada lar, cada família aqui representados. Visita aqueles que estão no leito de enfermidade, os que estão hospitalizados, encarcerados. Toca naquele que está acomodado, que está desapercebido, distraído com as coisas desta vida. Tem misericórdia, meu Pai, nos ajude a pensar mais nas coisas que são de cima. Nos ajude a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Tire, meu Pai amado, pelo Teu grande poder, o nosso pensamento somente das coisas desta terra. E nos ajuda também a buscar, Senhor, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Senhor, tem misericórdia. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos na sua fé, aqueles que precisam, meu Pai, do Teu socorro, que precisam que o Senhor os levante, meu Ai,
com poder, com graça e força que só o Senhor pode conceder. Abençoa, meu Pai, e visita aqueles que estão encarcerados, os que estão no leito de enfermidade, hospitalizados, aqueles que precisam de uma cura, de um milagre que só o Senhor pode fazer. Toca na raiz da enfermidade, consome com o mal e derrama, Senhor, a cura, derrama o milagre. Faz uma obra de milagres, meu Pai, nessas vidas. E toda enfermidade maligna, todo mal que estiver atuando na mente, no coração desta pessoa, o Senhor destrua pelo poder do teu sangue e para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te louvo por esta oportunidade, eu coloco nas tuas mãos. Eu entrego a ti cada necessidade do teu povo. Eu peço cura, eu peço milagre para todos aqueles cujos nomes aqui estão. Que a tua obra seja feita em cada lar, em cada família aqui representados. Eu oro pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil. Eu peço que o Senhor faça obra nesta nação, que o Senhor coloque a tua mão e derrota pelo teu poder o adversário da nossa alma. Faz a tua obra também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no estado de São Paulo, no estado de Minas, no estado do Rio de Janeiro, no sul, no sudeste, também, Senhor, no centro-oeste, meu Deus, no norte, no nordeste. Toma conta, Senhor, do teu povo. Guarda, Senhor, o Brasil. Tem compaixão dos menos favorecidos. Entra com toda a sorte de provisão, livramento e proteção. Em nome de Jesus Cristo, em cada lar, em cada família aqui representados, envia o anjo da vitória com a bênção e a vitória que só o Senhor pode dar. Oh Deus, eu coloco tudo e todos nas tuas mãos. Eu peço por esse bairro, esta rua, meu Pai, onde moramos. Eu peço que o Senhor acampe os teus anjos dentro e fora do meu lar, dentro e fora de cada lar, de cada família que estão comigo nesse momento, aqueles que vão entrar mais tarde, aqueles que vão participar através do Face, através do Instagram, através do TikTok. Que o Senhor esteja fazendo uma grande obra na vida de cada um. E toda a obra das trevas, todo o poder maligno, toda enfermidade maligna, toda obra contrária à tua palavra, caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada um que está conosco nesse momento. Eu peço que haja paz, que haja alegria, Senhor, neste lar, onde a minha voz está chegando. Que o Senhor visite os armários, as despensas, as geladeiras, que o Senhor envie provisão, livramento, proteção para cada lar, cada família. Derrama a tua bênção, Senhor, derrama a tua cura, o teu milagre, a tua grande salvação. Faça a obra, meu Pai, em cada vida, em cada coração. Quebranta os corações, meu Pai. Traga as pessoas a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa perecer ninguém sem ti, meu Pai. Daqueles que estão comigo neste propósito. Aqueles que começaram em 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 e agora 26. Guarde e proteja cada um que vai estar participando durante o dia e aqueles que estão comigo no decorrer da madrugada. Opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te suplico e eu te agradeço. Oro também pelos países em guerra, pelos países em conflito. Tem misericórdia, meu Pai. Coloca a tua mão e faz cessar as guerras pelo teu poder até os confins da terra. Opera, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será? operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Deus.
Fiquem na paz do Senhor.